queridos alunos e alunas, sejam bem-vindos a mais uma aula de História. Eu sou a professora Bárbara Lisboa, estou loira com cabelo curto, vestindo uma blusa vermelha e o tema da nossa videoaula de hoje é o processo de abolição no Brasil. Mas afinal, como ocorreu a abolição da escravidão no Brasil? Por que a abolição foi um processo? Será que houve participação dos escravizados e ex-escravizados? Essas são algumas das questões que nós vamos tentar responder nessa aula de hoje. Antes de mais nada, é importante nós destacarmos que houve uma grande pressão dos ingleses para que ocorresse a abolição da escravidão e também pelo fim do tráfico de escravizados. Aí vocês vão me perguntar, a Inglaterra ela não lucrou com o tráfico de escravizados durante séculos? Sim, só que a partir de 1807, essa situação começou a se modificar. Por quê? A partir de 1807, ficou proibida a venda de escravizados para as colônias inglesas e a partir de 1833 foi abolida a escravidão em suas colônias. Então, a Inglaterra começou num processo de pressionar também outras regiões da América, como o Brasil, para que ocorresse a abolição. Nesse sentido, vocês vão me perguntar, mas por que houve essa mudança de atitude? Primeiro, a Inglaterra passou pela Revolução Industrial. Então, ela tinha o interesse de ampliar o seu mercado consumidor. E, para isso, era necessário que os proprietários, grandes proprietários, comprassem seus produtos. Como no Brasil a maioria dos proprietários gastavam com a compra de escravizados, poderiam não disponibilizar capital para investir nesses produtos ingleses. Além disso, com a escravidão, como os escravizados não recebiam salários, também não poderiam comprar produtos ingleses. Então, está aí esse motivo pelo qual a Inglaterra fez tanta pressão sobre o Brasil. E a Inglaterra possuía um certo poder também para poder fazer essa pressão, já que o Brasil tinha muitas relações comerciais e dependia muito do capital vindo dos ingleses. Mas a abolição no Brasil não tem a ver apenas com a pressão inglesa. Ela ocorreu através do esforço de vários protagonistas, lideranças políticas, associações comerciais que tinham interesses no fim da escravidão e a luta de africanos, afrodescendentes, escravizados e ex-escravizados. Dessa forma, nós podemos perceber que, através da pressão dos movimentos de luta e resistência contra a escravidão, é que também o governo foi abolindo a escravidão no Brasil de forma gradual, tentando responder tanto aos interesses dos proprietários, quanto dando respostas também aos movimentos de resistência. Dessa forma, nós tivemos leis que trabalhavam em cima da abolição gradual da escravidão, iniciando pela abolição do tráfico de escravizados. Em 1831, foi inserida uma lei chamada Lei Feijó, que não teve muito efeito, que foi a lei que abolia o tráfico,
porém ela não era respeitada e ela foi instituída para dar uma resposta aos ingleses que pressionavam por essa abolição do tráfico. Tanto que essa lei foi apelidada Lei para Inglês Ver. Em 1845, através de um decreto inglês, o Bill Aberdeen, isso autorizava os ingleses a apreenderem qualquer navio que levasse pessoas escravizadas. Por isso, o governo brasileiro instituiu a Lei Eusébio de Queiroz em 1850, que proibia definitivamente o tráfico de escravizados para o Brasil. Nessa imagem, vemos um manuscrito de 1850 que relaciona os navios negreiros mais escandalosos enviados à África para recolher o maior número possível de negros antes de o governo pôr em prática a Lei Eusébio de Queiroz. Mas, como dissemos anteriormente, esse processo que iniciou a pressão pela abolição da escravidão, ele começa antes dessa lei, Eusébio de Queiroz, e também não só através da pressão inglesa, como pelos movimentos de resistência de escravizados. Os escravizados, eles sempre resistiram contra a escravidão, através de fugas, de rebeliões, revoltas, e também com fugas formando os chamados quilombos. Durante o início do século XIX, entre 1807 e 1835, nós tivemos várias notícias de levantes que ocorreram na Bahia, por exemplo. Um deles, o mais expressivo, foi a chamada Revolta dos Malês, que teve a participação de escravizados que eram muçulmanos, sabiam ler e escrever e se comunicavam em árabe. A partir do levante dos malês, as leis também endureceram no sentido de punir mais os escravizados que tentassem fugir e os líderes também dessas rebeliões. No Rio de Janeiro, também tivemos um exemplo da revolta liderada por Manuel do Congo, que liderou esse movimento de resistência à escravidão no interior do estado do Rio de Janeiro, na região do Vale Paraíba, em Pati de Alferes, Vassouras. Através dessas pressões, desses movimentos de resistência, porque havia também uma preocupação das elites que ocorresse no Brasil o chamado haitianismo, que foi uma revolta que ocorreu e que levou escravizados ao poder no Haiti. Então, esse medo também fez com que esse processo de abolição fosse gradual e fosse negociado a todo instante. Mas muitos desses proprietários sabiam que um dia esse momento da abolição iria chegar. E por conta dessa pressão, o governo, para poder dar uma resposta à sociedade, decretou a chamada Lei do Ventre Livre, em 1871, que tornava livre os filhos de escravizados nascidos a partir daquela data, sendo que os seus senhores ficariam com a guarda da criança até os 8 anos e escolheriam se iriam usufruir dos seus serviços até os 21 anos ou se iriam receber uma indenização de 600 mil réis do Estado. Mas a imensa maioria dos proprietários preferiu ficar utilizando a mão de obra do menor.
Mas a maioria dos proprietários preferiu ficar utilizando a mão de obra do menor até que completasse 21 anos. A partir dessa lei também, houve um aumento da compra de cartas de alforria. Então, havia a possibilidade de se juntar dinheiro para comprar a própria alforria. Vamos agora ver o slide, uma imagem mostrando a questão dessa lei do ventre livre como uma benesse do Estado imperial. Aqui vemos a alegoria Honra e Glória ao Ministério de Março 1971. Na litografia, observamos acima Dom Pedro II e os membros do gabinete do Visconde do Rio Branco. E abaixo, um dos principais destaques nessa alegoria é a imagem de uma mulher branca ao centro, rodeada por mulheres negras e crianças, provavelmente seus filhos. Uma dessas mulheres chega a levantar um bebê em direção à mulher branca, em aparente gesto de gratidão. Sobre a cabeça da mulher branca está escrita a palavra libertas, liberdade em latim. Toda a representação contida na gravura era uma forma de exaltar o governo brasileiro. O objeto dessa exaltação era não só Dom Pedro II, mas também todo o gabinete conservador que aprovou a lei. Vale ressaltar, no entanto, que o artista deixou de lado na representação as principais forças que obrigaram o governo a aprovar a lei do ventre livre: a pressão internacional e a ação dos grupos abolicionistas do país. Alegoria Honra e Glória ao Ministério de Março, 1871. Na litografia, observamos acima Dom Pedro II e os membros do gabinete do Visconde do Rio Branco, e abaixo, um dos principais destaques nessa alegoria é a imagem de uma mulher branca ao centro, rodeada por mulheres negras e crianças, provavelmente seus filhos. Uma dessas mulheres chega a levantar um bebê em direção à mulher branca, em aparente gesto de gratidão. Sobre a cabeça da mulher branca está escrita a palavra libertas, liberdade em latim. Toda a representação contida na gravura era uma forma de exaltar o governo brasileiro. O objeto dessa exaltação era não só Dom Pedro II, mas também todo o gabinete conservador que aprovou a lei. Vale ressaltar, no entanto, que o artista deixou de lado na representação as principais forças que obrigaram o governo a aprovar a lei do ventre livre: a pressão internacional, liderada pela Inglaterra, e a ação dos grupos abolicionistas dentro do país. O abolicionismo, o movimento abolicionista, foi um movimento social que publicava mensagens anti-escravagistas e ganhou força no final do século XIX. Ele contou com a participação de pessoas de diferentes posições sociais e também não só negros, como lideranças políticas também que eram contrárias à escravidão. Entre os abolicionistas, havia pessoas de diferentes origens e cores. Entre eles, podemos destacar Maria Firmina dos Reis, escritora negra brasileira e é considerada a primeira romancista negra do Brasil, abolicionista; André Rebouças, que foi engenheiro, político e advogado; José do Patrocínio, que foi um jornalista, escritor, farmacêutico e ativista político brasileiro; Luiz Gama, poeta, jornalista e considerado advogado dos escravizados; e Joaquim Nabuco, que foi um jurista, político e historiador. Na década de 1880, a campanha abolicionista se alastrou pelo Brasil. Foi criada a Confederação Abolicionista, jornais como o Cupim, em Pernambuco.
Alguns levantes ou sociedade secreta chamada Caifazes, em São Paulo, que promovia fugas de escravizados. E para atender a essa pressão das campanhas abolicionistas, o governo decretou a Lei dos Sexagenários em 1885, que tornava livre as pessoas escravizadas a partir dos 60 anos, sendo que a indenização seria ainda trabalhar mais 3 anos. Essa lei era praticamente absurda, porque qual o trabalhador que teria condições de arrumar um emprego depois dos 60 anos? Isso quando esses escravizados conseguiam chegar a essa idade. Pressionados por essa campanha abolicionista, a princesa Isabel, que estava como regente na ocasião, assinou a Lei Áurea em 13 de maio de 1888, declarando extinta a escravidão no Brasil. Nessa imagem, vemos a edição de 1880 da Revista Ilustrada, falando sobre a campanha abolicionista. Aqui temos uma reprodução da Lei Áurea, cartaz de 1888 do acervo do Arquivo Nacional, comemorativo à abolição da escravidão no Brasil. Cabe notar que a lei foi retratada, na época, como uma benesse concedida pela elite branca imperial. A abolição da escravidão foi importante para dar igualdade jurídica aos ex-escravizados, porém as condições de vida deles no pós-abolição foram bem difíceis. E um dos impasses que nós precisamos combater na nossa sociedade nos dias atuais ainda é o racismo estrutural. Agora vamos ao nosso desafio? Observe o cartaz comemorativo à abolição da escravidão. Ele exalta a participação dos negros nesse processo? Por quê? A Lei Áurea modificou as condições de vida dos negros na sociedade brasileira? Nossa videoaula vai ficando por aqui. E não deixem de acessar nosso material Rio Educa com auxílio do seu professor ou da sua professora. Também não deixem de assistir às nossas próximas videoaulas. Até breve!